Muito prazer, eu sou Gil Vair. Quem não me conhece, tenho servido a igreja nessa área de ensino, também no Ministério de Coinonias, e tem sido bastante significativo poder estar servindo ao Senhor. Gostaria de, nesse início, que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, porque geralmente a gente pensa o seguinte: eu não sou capacitado para lidar com conflitos. Diante de um conflito, eu paraliso. Eu fico mudo. Eu não sei exatamente como agir, como reagir a determinadas situações. O apóstolo Paulo diz o seguinte no versículo 14 do capítulo 15. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, apto para vos aconselhardes uns aos outros. Algumas traduções está admoestar, mas é a mesma palavra que nós usamos para aconselhar. O detalhe que eu trago aqui é que Paulo não conhecia os romanos. Paulo não tinha tido um contato com aquela igreja. Apesar disso, ele diz que eles têm todas as condições para exercerem o ministério do aconselhamento. E por que Paulo diz isso? Primeira realidade é o verso 4 do capítulo 15. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o vosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenham esperança. Embora Paulo não conhecesse aquela igreja, ele sabia que aquela igreja tinha acesso às Escrituras. As Escrituras, queridos, dá a você e a mim a condição de me tornar um aconselhador, ou um conselheiro, melhor dizendo. Então Paulo sabia que eles tinham acesso às Escrituras. Mas Paulo sabia também, olha o versículo 13. E o Deus da esperança vos encha de gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos em esperança no poder de quem? Do Espírito. Então Paulo entendia claramente que eles tinham acesso às Escrituras e acesso ao poder do Espírito Santo. Se você é crente em Jesus Cristo, você tem essas condições: o acesso às Escrituras e o poder do Espírito Santo. Então, quando falamos de aconselhamento, não estamos falando de habilidade pessoal, não estamos falando de competência, mas estamos falando da ação do Senhor sobre as nossas vidas, através das Escrituras e através do poder do Espírito Santo. Que nessa manhã você entenda com clareza isso. Não é você, não sou eu. Não, mas é a ação de Deus através de você, usando as Escrituras e usando o poder do Espírito Santo. Cabe a mim e a você buscar nas Escrituras e nos submeter à direção, orientação do Espírito Santo para lidar com determinadas situações às quais nós não temos acesso, não temos condições. Apenas olhando para nós. Mas quando olhamos para Deus, entendemos que somos capacitados a isso. Muito bem. Tem um quadrinho ali, tá? O que essa imagem revela sobre conflito? Algumas observações rápidas. Pode falar. Discordância, ira, que mais? Estresse, orgulho, palavrão, né? Muito agressivo. E a comunicação, como é que tá? Péssima, péssimo. Truncada, agressiva.
né? Esbarra naquela ignorância, né? Onde você se torna surdo para ouvir aquilo que a outra pessoa está dizendo. Essa é uma imagem emblemática para nos mostrar o seguinte: somos diferentes. E essa é a centelha inicial para todo e qualquer conflito. Você e eu somos diferentes. As pessoas são diferentes. Têm opiniões diferentes. Têm visões diferentes. Têm um feedback diferente das situações. Tem um histórico diferente. E essas diferenças são uma espécie de centelha que, quando postas em determinadas situações, elas se tornam potenciais de conflito, potenciais de gerar divisões, de gerar rupturas entre as pessoas. Somos diferentes. Mas, além das nossas diferenças, o nosso coração. Lembra de Tiago capítulo 4, versículo 1? Alguém lê para mim aí. Se você trouxe sua Bíblia. O que diz lá, Tiago capítulo 4, versículo 1? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? É o meu coração. O meu coração já está contaminado. Já é um combustível que é capaz de colocar fogo em qualquer situação. Então, percebam, as nossas diferenças são uma centelha, o nosso coração é o combustível, e centelha e combustível gera o quê? Gera fogo. Gera fogo. Gera fogo e acaba destruindo. E acaba alimentando ainda mais o conflito. Os efeitos desse conflito são um fogo destruidor, que naturalmente vai magoar, vai gerar divisão, vai gerar confusão, vai entristecer muitas pessoas, decepcionar um tanto outro de pessoas. Então, quando a gente começa a falar sobre conflitos, precisamos entender essas três realidades. Somos diferentes. O simples fato de sermos pessoas diferentes já gera uma centelha para o conflito. Há um combustível em nosso coração, que é o pecado. E isso tudo junto, então, gera a destruição através do conflito. Se eu perguntasse para você, você já viu destruição familiar, destruição de casamento, destruição em empresas, em função de conflitos, em função da elevação do conflito através de uma pequena centelha, porque discordamos em determinada coisa, porque somos diferentes. E o nosso coração então começa a reagir a essas diferenças com orgulho, com aquela altivez de espírito própria do nosso pecado e que destroem, que geram grandes dificuldades. Qual é a proposta, a ideia aqui do nosso tempo? Desentendimentos de qualquer natureza prejudicam relacionamentos, roubam energia, roubam tempo, roubam dinheiro e oportunidade na família, no trabalho ou na igreja. Sabe aquela situação em que a família decide passar o feriado junto? E aí então vamos para um lugar maravilhoso, aprazível, gostoso. Mas na primeira vez que eles sentam para, ao redor da mesa, saborear um delicioso churrasco, uma palavra, uma atitude
um comportamento, simplesmente roubam a oportunidade de comunhão na família. Roubam a oportunidade de um tempo de saborear aquela vivência. Entendam? Conflito é isso. Rouba a nossa energia, rouba o nosso tempo, rouba o nosso dinheiro, rouba a nossa oportunidade. Como cristãos, podemos aprender a transformar conflitos em oportunidades para restaurar relacionamentos, preservar recursos, influenciar pessoas sobre o amor de Cristo e ainda promover a glória de Deus. Ocorre que muitas vezes nós perdemos oportunidades. Perdemos aquele time em que a situação acontece e nós então nos calamos ou não fazemos absolutamente nada e deixamos correr. Só que à medida que isso acontece, vão acumulando sentimentos, vão acumulando sensações, vão acumulando memórias. E aí lá na frente, numa outra oportunidade de estar junto, essas coisas vêm à tona. Porque não foram resolvidas a contento. Porque não foram resolvidas do modo bíblico. Entender isso, que o conflito é uma oportunidade. Por isso não podemos deixar passar. Mas devemos aproveitar essa oportunidade para corrigir o curso, para trazer novamente o curso bíblico, o curso da paz, o curso da harmonia, o curso ao qual nós nunca deveríamos nos afastar. Mas o nosso coração pecaminoso, as nossas diferenças, quando não são postas diante do Senhor, geram fogo, geram destruição. O que é que você deve esperar desse curso? Qual é a expectativa que eu gostaria que você tivesse diante desse curso? Em primeiro lugar, uma apresentação de princípios bíblicos para a resolução de conflito. Então entenda, você vai ser exposto a determinados princípios, extraídos da palavra de Deus, mas isso pode parar por aqui. Apenas ser exposto não basta. Você precisa reagir a essa exposição. Você pode muito bem ser exposto a isso e colocar na prateleira da sua casa e dizer, legal, muito bom, excelente, e nunca mais olhar para ele. Porque daqui a 8 semanas começa um outro curso. E estatisticamente falando, nós somos rápidos em esquecer. Nós somos rápidos, ligeiros em esquecer determinados assuntos que não nos são mais relevantes naquele momento. Entenda? Você precisa tomar determinadas posições em relação àquilo que você está sendo exposto. Segundo lugar, reconhecer sinais de possíveis conflitos antes mesmo deles se instalarem. Quando a gente fala um pouquinho sobre família, e principalmente sobre relação entre irmãos, isso fica bem evidente. Quando a gente começa a perceber sinais de possíveis conflitos entre os irmãos. E como pais e mães, se nós não intervirmos, esses conflitos vão gerar separação. E aí então, aquela ideia de Jó ter os seus filhos a cada final de semana, juntos, para estarem em comunhão, por causa dos conflitos, não vai acontecer. Um irmão para lá, outro irmão para cá, o pai isolado, a mãe isolada. Entende? Você precisa reconhecer sinais claros de que um possível conflito está a caminho. De que um possível desentendimento está a caminho.
Isso também é verdade no relacionamento entre marido e mulher. Somos diferentes. E as nossas diferenças começam a gerar sinais de conflitos, que se não abordados, se tornam, infelizmente, um abismo entre uma pessoa e outra. Então a expectativa que eu quero que você saia daqui hoje é reconhecer que você pode perceber sinais de conflitos antes deles se instalarem e causarem destruição. Terceiro, conhecer e manusear ferramentas bíblicas que auxiliam na resolução de conflitos. Não apenas ser exposto, mas manusear corretamente essas ferramentas. Desenvolver atitudes de um verdadeiro pacificador de conflitos, visando a glória de Deus e a paz entre os conflitantes. 2 materiais que eu tenho usado para essa aula: Resolução de Conflitos, do Lupriolo. Tá? Se você não tem, na livraria tem, vale a pena. É o livro-texto do nosso curso. E O Pacificador, tá? De Ken Sande. São materiais muito preciosos que vale a pena você se debruçar se a sua proposta é buscar mais informações e mais ferramentas para você lidar com essa realidade. Tá bom? Então vamos lá. Qual é o conteúdo programático do curso de resolução de conflitos? Então, coloquei aí aula por aula. Tá? Aula 1, hoje, introdução ao curso, foco de aconselhamento, uma perspectiva bíblica de conflitos, como agradar a Deus em meio ao conflito. Aula 2, dia 16, o que é preciso ser para resolver conflitos de forma bíblica e eficaz, pré-requisitos do aconselhamento bíblico, humildade, mansidão, paciência e tolerância amorosa. Aula 3, dia 23, o que é preciso fazer. Nós vimos o que é preciso ser e agora o que é preciso fazer para resolver conflitos de forma bíblica e eficaz. Então nós vamos ver 8 maneiras de aplicarmos as boas novas do Evangelho na tarefa de resolver conflitos. 4 delas são aplicações pessoais e 4 delas são para interagir com os envolvidos no conflito. Aula 4, dia 30, 3 tipos de conflitos e de soluções. Diferenças não pecaminosas, diferenças pecaminosas e diferenças de interpretação e abordagens. Aula 5, dia 6 de abril. Qual o papel do amor na resolução de conflitos? Comunicação interrompida, o que fazer? Egoísmo e suas diferentes faces. Aula 6, dia 13 de abril. Reações não bíblicas ao solucionar conflitos, questões internas, questões externas. Aula 7, dia 20 de abril. Considerando as raízes do conflito, qual o desejo, quando o desejo gera o pecado, uma abordagem de Tiago, capítulo 4, e aula 8, dia 27 de abril, a nossa última aula, a importância das perguntas para solucionar, para o solucionador de conflitos, uma base então de Provérbios 18, verdades a serem consideradas nesse texto. Tá? Então essa é a nossa abordagem nos 8 encontros que teremos aqui. Muito bem. Algumas pessoas têm perguntado, posso fazer esse curso ou é específico para quem está fazendo especificamente o curso Foco? Tá? Então a gente colocou aqui, tá? O que é Foco, né? Formação de conselheiros da nossa igreja, tá? Então permissão, são 4 módulos aos sábados, tá? Isso, o pessoal que está inscrito no Foco tem feito 4 módulos ao sábado com temas diferentes, progressos, 6 cursos na escola bíblica. Então, nós estamos aqui nesse momento.
tá? Esse é um dos cursos que o curso Foco está oferecendo, né? E a prática, junto com um conselheiro mais experiente, acompanhando como ouvinte no primeiro momento e depois, então, seguindo adiante, tá? Então, é um curso que tem viés teórico, mas também tem viés prático, tá? Então, por isso, nesse momento aqui de Escola Bíblica, ele é aberto a todas as pessoas que quiserem, tá? E se interessarem, e ao mesmo tempo é também um incentivo para que você então faça os 4 módulos lá aos sábados, né? Porque isso vai enriquecer ainda mais as suas habilidades para o aconselhamento, tá bom? Então, basicamente, você está inserido num contexto um pouco maior, que é o foco, a formação de conselheiros da nossa igreja, tá bom? Até aqui tudo bem? Tá? Estamos juntos? Então vamos lá, tá bom? Então, aula 1, uma perspectiva bíblica de conflitos, como agradar a Deus em meio a conflitos. Uma perspectiva bíblica aí sobre a realidade do conflito entre os seres humanos, tá? É interessante que existe uma tensão envolvida quando a ideia é conflito, tá? E é uma tensão que as escrituras trazem e acabam por revelar essa tensão que envolve a ideia aí do conflito, tá? Se por um lado somos aconselhados pelas escrituras a sermos controlados por Deus, calmos, a oferecer a outra face, a abandonar as discussões, a fazer todo o esforço possível para manter a paz. Os textos estão aí, Lucas 6:29, Romanos 12:8. Por outro lado, nós somos aconselhados a restaurarmos um irmão em pecado, Mateus 18:15-19, que naturalmente vai gerar conflito. Concordam comigo? Quando você se propõe a tratar uma situação que gerou uma discórdia entre 2 pessoas, um pecado estabelecido na vida da pessoa, e você a confronta, isso vai naturalmente gerar um conflito. Somos aconselhados também pelas Escrituras a repreender. 2 Timóteo 4:2. Alguém lê para mim aí, por favor. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Repreenda, corrija, exorte. Essas palavras já trazem à tona a ideia de conflito. Porque nem sempre quem é repreendido se cala. Nem sempre quem é repreendido se curva à repreensão. Mas sempre há uma tensão existente ali. Tá? Admoestar, chamar ao lado e ajudar a pessoa a mudar de comportamento naquela situação. Acaba por gerar um determinado conflito. Gálatas 2:11, resistir. Essa palavra já traz também à tona um determinado conflito existente ali. Tá? A advertir solenemente. 2 Timóteo 2:14. Então, se por um lado eu tenho a palavra de Deus dizendo você precisa se esforçar para manter a paz, por outro lado, eu tenho situações aos quais vão gerar conflitos. Portanto, algumas percepções você precisa ter em relação a essas duas realidades, tá? Existe uma diferença, queridos, entre conflito e uma briga.
Tá? Quando a palavra de Deus diz a você que você precisa corrigir, você precisa exortar, você precisa chamar a atenção, ela não está dizendo que você precisa ir lá brigar com a pessoa. Não. Esse conflito não é briga. Não é briga. Ou não precisa ser briga. Percebe? Agora, quando se torna briga? Quando uma admoestação se torna briga? Quando o conselheiro que vai admoestar o faz na força da carne. O faz esquecendo daquelas duas menções que nós fizemos no início. O acesso à palavra de Deus e a ação do poder do Espírito Santo. Quando nos esquecemos disso e vamos lá então, porque nós ficamos indignados com determinada situação e acabamos então abordando a pessoa na força da nossa própria carne, isso vai gerar briga. Isso vai gerar briga. Por isso, então, nós estamos aqui numa excelente oportunidade para você refletir nas suas abordagens, para você refletir o seu despreparo naquelas abordagens que não resultou em nada, a não ser conflito, a não ser briga, e ao mesmo tempo nos submeter à palavra de Deus e ao poder do Espírito Santo. A argumentação e uma discussão irada são duas coisas diferentes. Eu preciso aprender a argumentar biblicamente. O foco é as Escrituras. Mas e quando eu estou falando com alguém não crente? Continua sendo o foco as Escrituras. Alguém não crente precisa da iluminação do Espírito Santo no coração dela. E você, então, como um agente de Deus, precisa estabelecer isso. Precisa levar o Evangelho até aquela pessoa. O foco é as Escrituras. A base é as Escrituras. A construção de toda a resolução de conflito é as Escrituras. Quando nos afastamos disso, começamos então a correr independente das Escrituras, independente da ação sobrenatural do Espírito Santo no coração daquela pessoa. Contestar e ser contencioso são coisas diferentes. Eu posso contestar, mas quando eu começo a ser contencioso, aí é diferente. Então, eu coloquei uma frase aí, né? Um não é necessariamente pecaminoso, o outro é. Entende? Então, conflito, argumentação, contestação, não são pecaminosos. Não precisam ser pecaminosos. Desde que estabelecido as Escrituras, a dependência do Espírito Santo, não precisam. Simplesmente são apartados e afastados dessa realidade. Mas quando nós entramos na briga, na discussão, aí então aquela imagem inicial que nós abordamos, elas começam a ser mais reais. Elas começam a se estabelecer ainda mais nas nossas vidas. Então, você e eu precisamos ter essas percepções. Lembrando que você é um agente da paz. Você é um mensageiro. Você é um embaixador. Lembra? Como embaixador, nós somos enviados por Deus a esse momento para pregar a mensagem do Senhor, não a nossa, para estabelecer os métodos do Senhor, não nossos, e para
manifestar ainda mais o caráter do Senhor através da nossa abordagem. Entendendo claramente isso. E eu gosto dessas colocações claras, porque o Ted Tripp tem um livro que ele diz assim, falando sobre educação de filhos, né? Ele diz assim, você precisa tirar da sua mente a noção de que você não é um pai proprietário, você é um pai embaixador. O proprietário diz assim, filho é meu, eu educo como eu quero. O embaixador entende com clareza que os filhos são herança do Senhor, para os propósitos do Senhor. Então entende que, embora pareça que o filho é meu, mas na verdade é de Deus. E eu então sou embaixador diante do meu filho, para estabelecer a mensagem, para estabelecer os métodos e para estabelecer o caráter do Senhor. Quando nós cumprimos essas três realidades, nós então estamos caminhando na direção posta pelo Senhor. Para nós como pais, para nós como conselheiros, para nós como resolvedores de conflitos. Não é? Entende? Você tem diante do Senhor essa possibilidade. Né? Basta abrir mão. Eu gosto da ideia e do pensamento puritano que diz assim, quando você aprende a abrir mão de determinadas coisas, você começa a perceber que ao abrir mão, o próprio Senhor enche as suas mãos de condições, de argumentos, de ferramentas que dão a você a condição de seguir na direção do Senhor. Então, abra mão daquilo que você acha que sabe na avaliação de determinado conflito. E permita que o Senhor aclare a sua mente. Permita que o Senhor possa ajudá-lo a ter uma visão correta daquela situação. Muitas vezes nós somos tendenciosos e acabamos então inclinando para um lado ou para o outro e nos esquecemos que, como pacificadores, como resolvedores de conflitos, nós não estamos lá nem para se inclinar para um lado, nem para se inclinar para o outro, mas para estabelecer a paz através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso alvo. Essa é a nossa direção. E esse é o nosso desafio maior como conselheiros da palavra. Muito bem. O Lu Priolo tem uma definição de conflito aqui. Conflito é um termo genérico sob o qual muitas formas bíblicas do bem e da comunhão adequada podem ser colocadas corretamente. Lu Priolo disse isso no livro que eu apresentei para vocês. Então, conflito é um termo genérico, sob o qual muitas formas bíblicas do bem e da comunhão adequada podem ser colocadas corretamente. Então, focar em Deus é a chave para solucionar conflitos de maneira construtiva e permanente. Então, lembre o seguinte, quando você for abordar uma situação de conflito entre duas pessoas, antes de sair de casa, antes de abordar as pessoas, ore, peça a Deus, foque em Deus e peça para que Ele ajude a você a lidar com aquela situação. A não permitir ser uma presa fácil nas armadilhas que vão ser geradas
naquelas situações. Armadilhas emocionais. Armadilhas de sentimento. Que nós muitas vezes somos abordados e instigados por uma pessoa irada que lança uma palavra sobre nós que não temos nada a ver com o conflito, dizendo assim: o que é que você tem a ver com isso? E isso então acaba gerando no nosso coração, na nossa mente, uma indisposição de oferecer ajuda, uma indisposição de caminhar uma segunda milha com aquela pessoa. Porque qual é a nossa tendência pecaminosa? Que se afunde, que morra. Não é mais ou menos isso? Mas lembra, nós não estamos lá representando a nós mesmos. Nós estamos lá representando a Deus. A Deus. E quantas vezes Deus foi tolerante com você no seu pecado? Eu gosto muito de uma ilustração que eu presenciei isso em Santo André, pastor Edson Queiroz. Certa vez a igreja decidiu ter um trabalho numa comunidade de Santo André, na periferia. Começaram então a trazer as crianças para a igreja. Uma igreja grande, só que isso começou a gerar um determinado desconforto. Por quê? Porque as crianças da igreja começaram a pegar piolho das crianças da comunidade. Isso então gerou na liderança da igreja um desconforto, e foram então abordar o pastor, e o pastor disse assim: vocês amam a Deus? Amamos, pastor. Vocês têm o Espírito Santo? Temos, pastor. Ele diz assim: vocês são um bando de hipócritas. Porque quando vocês dizem que amam a Deus e não estão dispostos a pegar um piolho por Deus, vocês são hipócritas. Então, queridos, entender claramente que quando você se propõe a solucionar ou a ajudar na solução de um problema, de um conflito, você não está hermeticamente protegido. Alguma coisa vai te atingir. A tua disposição, por amor a Deus, precisa estar focada nisso. Eu estou aqui, por amor a Deus, para ajudar esse casal a se reconciliar. Eu estou aqui, por amor a Deus, a ajudar esses dois irmãos em pé de guerra, para que eles então cheguem ao entendimento. Eu estou aqui para ajudar aquela situação terrível ali a se unir novamente. Mas estou aqui por amor a Deus. Por amor a Deus. Por uma disposição de amar a Deus. Vamos orar. Já são 10h10, daqui a pouquinho vai tocar o sinal. Eu queria que uma pessoa levantasse a voz e orasse nessa direção. Que Deus nos dê essa disposição de amar tanto a Deus ao ponto de expor ou de dispor as nossas vidas para sermos conselheiros na presença do Senhor. Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, a confrontação da Tua Palavra com os nossos corações pecaminosos. E nós não estaríamos, como o pastor Givaí colocou, de termos o nosso coração amando ao Senhor sobre todas as coisas, sobre nós mesmos e amarmos também o nosso próximo, a ponto de aceitarmos pegarmos o piolho, passarmos por sofrimento ou por dificuldades, Pai. Em nome do Senhor, por sermos embaixadores de Cristo. Nós clamamos isso, transformamos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos tomar café?
é indispensável olharmos para o conflito da perspectiva divina e entendermos a teologia bíblica da criação do homem. Então vamos rapidamente colocar algumas considerações aqui em relação a isso. O homem foi criado para adorar unicamente a Deus. Isso para nós já é bastante conhecido, né? Se você participou de alguma aula de escola bíblica dominical, você já foi confrontado com esse conceito, né? Como enfrentar um conflito? Como ajudar pessoas em conflito? Precisamos entender que quando as pessoas atravessam períodos de crise ou conflito, elas manifestam as suas crenças e os seus valores. Quando você está diante de uma situação de conflito, tanto um lado quanto o outro estão brigando por aquilo que elas creem, brigando por valores que elas entendem serem valores extremamente corretos e que vale a pena lutar. Por exemplo, quando alguém foi insultado, e aquele insulto então gerou um tamanho desconforto dentro dela. E ela então, ao reagir àquele insulto, entende que a sua reação é justa diante daquela situação. Ela então já está manifestando um valor, já está manifestando uma crença. Como seres humanos, nós estamos envolvidos nessa realidade. Agora, muitas dessas manifestações e crenças e valores que nós então tornamos públicos, nem sempre são corretos aos olhos de Deus. Nem sempre estão ajustados e equilibrados com a aprovação do Senhor. Mas são simplesmente uma manifestação daquilo que eu creio, ou como eu fui ensinado, ou como eu recebi ao longo da minha vida aqueles valores. Mas nem sempre aqueles valores são equilibrados e estão encaixados naquilo que o próprio Deus tem o aval. Todo ser humano é adorador. E no momento de crise, revela a sua adoração. Ou diante de quem ele se curva, mesmo em suas atividades seculares, todo ser humano é religioso. Nós somos assim. Entendendo isso, que não só você é assim, mas também aquele ao qual você está tentando ajudar também é. Isso coloca você numa situação de igualdade na essência. Não nas ações, não nas reações, mas na essência. É um pecador tentando ajudar outro pecador. Isso não pode sair da minha mente e do meu coração. A gente já falou que o conflito ele cria oportunidades, que ajuda você a lidar com aquela situação. Conflito é uma oportunidade para solucionar problema de maneira que Deus seja honrado, além de trazer maturidade aos envolvidos. Então lembra, a oportunidade é para a honra do Senhor, mas ao mesmo tempo para a maturidade daqueles que estão envolvidos. Como reagimos ao conflito? Estudos mostram que existem 3 tipos de reações ao conflito, que são mais comuns independentemente da gravidade do conflito. Tá? Então, alguns estudiosos chegaram a uma conclusão clara de que pelo menos 3 formas das pessoas reagirem ao conflito são evidenciadas. O grupo Pacificadores tornou claro para nós, ou gráfico para nós, essa realidade. Está aí. 3 tipos de reações ao conflito. Eles colocaram aí uma ladeira escorregadia, onde aqui numa ponta você tem
reações de escape, que envolve suicídio, fuga, negação. Tudo isso mediante a um conflito, as pessoas têm a tendência de reagir escapando, ou tirando a própria vida, ou fugindo literalmente, ou negando a existência do conflito. Tá? Na outra ponta lá, você tem reações de ataque. Né? Reações de ataque através de agressão, agressão verbal, agressão física, ou um litígio estabelecido ali, tá? Ou até mesmo homicídio. Né? Existem casos reais de situações assim. Né? E no meio, as reações de pacificação, que é uma proposta do curso, uma proposta daquele livro do Ken Sande também, uma proposta que nos ajuda a equilibrar e ao mesmo tempo tornar o evangelho eficaz em uma situação de conflito. Né? E aí então tem algumas abordagens: desconsideração, reconciliação, negociação, mediação, arbitragem, responsabilidade. Nós vamos então esmiuçar isso um pouco nesse tempo que nos resta aqui, mais 30 minutinhos, para a gente trabalhar em torno de cada uma dessas reações. Tá bom? Alguém já viu isso? Já? Já? 1, 2, tá? Muito bem. Então vamos lá, nessas abordagens. Tá? Reações de escape. Quando a gente fala de negação, o que nós estamos querendo dizer com isso? Negação é fingir que o problema simplesmente não existe. Ou recusar-se a dar os passos certos para solucionar um conflito. Isso é muito comum. É muito comum nas famílias, é muito comum no casamento, é muito comum na igreja, é muito comum no trabalho. Né? A gente simplesmente dá de ombros e diz: não está acontecendo nada. Né? Bota um sorriso no rosto e tudo bem. Né? Agora, lembra, é isso que Deus quer? O que vocês acham? Não. É isso que quem quer? O diabo quer. A minha carne quer. Porque eu não quero me indispor com ninguém. Porque eu fujo de conflito. Não quero isso. Mas lembra, situações são inevitáveis. Elas precisam ser encaradas como elas são, de frente. Ao passo que eu nego, na verdade eu estou criando ainda mais um monstro que lá na frente vai me atormentar, que lá na frente vai me assustar. Aquela ideia de que eu imagino fantasmas e depois fico com medo desses fantasmas. Fuga. A fuga é normalmente uma maneira nociva de se lidar com o conflito. Fugir somente adia a solução apropriada para o conflito. Entretanto, há situações em que a fuga temporária é a melhor saída. Lembra lá de 1 Samuel 19, 9 e 10? Alguém lê para mim lá, por favor. 1 Samuel 19. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Enquanto Davi tocava sua harpa, Saul atirou a lança em sua direção, mas Davi se desviou e a lança encravou na parede. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Tá? Se Davi não foge, o que aconteceria? Então, existem situações que você tem que fugir mesmo.
Eu já enfrentei situações assim, né? Onde você, de madrugada, vai na casa de uma situação de conflito, né? E aí a sua vida corre risco. E aí então, o melhor a fazer é simplesmente sair de cena, chamar a polícia e resolver a situação. Porque já não cabe mais, naquele momento, qualquer palavra. Porque o desatino é tão grande que as situações simplesmente não estão mais em condições de serem resolvidas naquele momento. A agressividade escalou de tal forma que não tem o que fazer. Pois não. Estou lembrando que o apóstolo Paulo, em diversas situações, se viu obrigado a fugir para poder continuar o ministério. Sim, verdade. Verdade. E o Senhor Jesus também orientou quando a gente foi perseguido sair da situação. Então, quer dizer, é legítimo também isso. Mas, ao mesmo tempo, em algumas situações, nós não podemos fugir, porque elas são uma grande oportunidade para lidar com aquela situação. Então, quem é que mede quando fugir e quando não? Lembra? O discernimento vem do Espírito Santo. O discernimento é dado pelo Senhor naquele momento, no momento apropriado que você precisa. Eu já contei isso algumas vezes, mas eu fui mediar uma situação numa igreja no sul de Minas Gerais, uma igreja que tinha 60 pessoas. De um lado ficava a igreja, do outro lado um boteco. A hora que os pastores chegaram para mediar a situação e começamos a abordar a situação, começou um tumulto na igreja. Diácono pegando cadeira para jogar no outro, e jogou. Tinha mais paz no bar do que na igreja. E foi um perrengue, a gente não sabia exatamente como lidar com aquilo. Ou seja, a situação chegou numa escalada de violência que não tinha mais o que fazer. E a preservação do testemunho foi exatamente a abordagem dos pastores, dizendo assim, acaba com essa igreja. Fecha as portas e acabou. Porque nós estamos sendo um mau testemunho para os vizinhos, um mau testemunho para a cidade. Lembra? As pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus quando tivermos amor uns para com os outros. É essa a abordagem. Mas quando chega nesse ponto, é melhor fechar. É melhor fechar as portas. Porque estamos sendo uma agência de Satanás naquele momento, naquela situação. Semeando discórdia, semeando divisão. E aí eu tive que me esconder para não tomar cadeirada. É mais ou menos isso. Suicídio. O suicídio nunca é a maneira correta de pôr fim a um conflito. Quantas situações em que você vê que a pessoa tirou a vida para não enfrentar determinada situação de conflito? Resolveu? Não resolveu. Não resolveu. Porque deixou uma série de situações para trás não resolvidas. E que trouxeram marcas muito profundas naquelas pessoas que ficaram naquela situação. Muito bem. Reações de escape. Tudo bem aqui? Alguém quer falar? Alguém quer dar uma contribuição? Fique à vontade. Tudo bem? Podemos continuar? Então vamos lá. Reações de ataque. As reações de ataque normalmente são encontradas nas pessoas que desejam vencer o conflito e não preservar o relacionamento. Então, normalmente, quem ataca está com uma disposição ferrenha, determinada de vencer
e não de preservar relacionamentos. Tá? Tanto os fracos quanto os fortes manifestam esse tipo de reação. Tá? As reações podem iniciar o ataque no momento em que surge o conflito ou após tentar fugir do conflito, mas sem obter sucesso. Então vamos lá. Algumas considerações aqui. Primeiro, ataque. Esse comportamento sempre piora a situação. Tá? Há várias formas de ataque: verbal, físico, intimidação, calúnia, difamação. Tá? Atos capítulo 16, se você tem a sua Bíblia aí, mais uma vez. 6, desculpa. Atos capítulo 6. Verso de 8 até o verso 15. O 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Né? Ou seja, Estevão aqui foi cruelmente atacado. Lembra que a gente está lidando com situações assim. Tá? É um comportamento que normalmente nós somos expostos. E que podem gerar ainda mais dificuldade. Os ataques, eles são uma realidade. Na sua vida, na minha vida, de todo e qualquer conselheiro que está disposto a se envolver em pacificar uma determinada situação. Litígio. Levar um conflito ao tribunal, embora possa ser legítimo, prejudica os relacionamentos e normalmente não garante justiça completa. Quando o conflito envolve cristãos, é necessário cuidar do testemunho, para que o nome e a palavra de Cristo não sejam difamadas. As Escrituras instruem os cristãos em litígio a tratarem suas questões na igreja e não nos tribunais. 1 Coríntios 6, de 1 a 8. Vamos ler também esse texto. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de 1 a 8. Se você achou aí, pode ler para nós? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas desta vida, designem para os juízes, que são da igreja, mesmo que sejam menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de vocês.
fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Por que vocês acham que isso acontece? De levarmos então a um tribunal mundano e não trazermos para a igreja? Por que normalmente nós agimos assim? E não como a Bíblia recomenda? Por quê? O mundo está na concepção da nossa mente ainda. Ah, tá? Porque nós estamos reagindo a um pensamento mundano. Tá? Por que mais? Às vezes pode pensar que a igreja não está apta para solucionar o conflito. Ah, e isso não deixa de ser verdade. Em alguns casos. Em alguns casos. O que mais? Tem muita gente que não frequenta igrejas, então não vai achar uma Sim. Tá. Aqui é específico entre um conflito entre duas pessoas da igreja. Tá? Pois não. Para evitar um constrangimento na igreja. Aí às vezes a pessoa prefere ir para a justiça e fala, vou resolver lá, mas eu não vou envolver o pastor, envolver a pessoa que é da liderança, expor essa situação. Então ela às vezes acha, não estou falando que é correto, tá? Sim. Mas ela acha que na justiça vai ter uma solução, ou então vai forçar aquela pessoa a resolver o problema de um jeito mais duro do que trazer a questão na igreja com receio de não ter uma solução. E é interessante que isso é frontalmente discordante àquilo que Provérbios diz com relação às nossas transgressões. Quando nós encobrimos as nossas transgressões, jamais vamos prosperar. Mas quando as confessamos e as deixamos, nós então conseguimos avançar. Então essa vergonha acaba nos afundando ainda mais. Talvez também uma má concepção do que seja a igreja, como se fosse só um lugar social ou algo de espiritualidade que não diz respeito às nossas vidas como um todo e como matriz dos nossos relacionamentos. Sim, Então é aquela divisão, aquela dicotomia, entre o sagrado e o secular. Ou seja, diante de Deus, tudo se torna sagrado. As minhas situações que são relativas ao trabalho, ao mundo, elas têm o mesmo pé de igualdade aqui. Pois não. Complementando o que ele falou lá atrás, a questão da parcialidade ou imparcialidade. A questão de dentro da igreja, as pessoas me conhecem, podem tomar partido, e quando eu vou para a justiça, não. Por isso que essa é uma situação que precisa ser levada ao pastor, ao presbitério, com o voto de silêncio em relação àquilo, para não gerar isso. Pois não, pastor? Pode ser também a falta de sujeição à autoridade e suficiência das escrituras. Sim, Claro. Alguém levantou aqui? Pois não. Eu acho que muitas vezes ele, sabendo qual é a posição da igreja, no caso dele, ele fala, eu não vou porque eu vou sair perdendo. Então eu vou preferir o injusto lá para que ele possa ver o meu lado e ser a favor de mim. Pode ser também. Naila. Hoje também uma questão até mesmo de egoísmo e ganância, Porque hoje em dia, muitas vezes quando você leva uma causa para um advogado e ele vai brigar para ganhar a maior quantidade de recursos possível. Então na igreja, muitas vezes você vai ter que abrir mão de ganhar tudo que seria justo para perdoar o seu irmão, Mas no jurídico, muitas vezes vai entrar com danos morais, não sei o quê. Então, assim, uma coisa que era X, fica 3X. Então, você fala, não, se eu for para a igreja, eu vou ter que ir, Então, tem essa questão, muitas vezes, do nosso coração ganancioso e egoísta.
considerar muitas Sim. vezes alguma coisa. Sim. Mas quando se leva o governo a parte, eu acho que é interessante na forma de buscar um acordo, não comparador, e não comparador. Isso aí, isso aí. E aí a igreja realmente ela funciona uma certa justiça. Sim, claro, né? Exatamente isso que a Nara estava falando, né? Muito bem, vamos lá, um pouquinho mais adiante. Homicídio. Né? Não raramente vemos esse tipo de reação em nossa sociedade. Embora seja raro vermos cristãos homicidas, devemos nos lembrar de que se abrigarmos no coração o ódio, seremos culpados do quê? De homicídio. De homicídio. 1 João 3,15 e Mateus 5, 21 e 22. Vamos ler esses dois textos. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Mateus 5, 21 e 22. Alguém lê? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Sim. Temos que considerar essas duas realidades. Muito bem, reações de pacificação. Essas reações visam alcançar soluções justas e aprovadas por Deus. Elas são ordenadas por Deus em sua palavra. As 3 primeiras reações podem ser adotadas entre você e a outra pessoa. Então, primeiro, negligenciar ou ignorar a ofensa. Ignorar uma ofensa é uma forma de perdão e envolve uma decisão deliberada de não falar sobre ela, não se concentrar nela e nem permitir que ela se transforme em amargura. Provérbios 19, 11. Alguém achou? Provérbios 19, 11. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. O que você pensa sobre isso? Nós estamos falando aqui de reações de pacificação. Tá? Deus simplesmente ignorar uma determinada ofensa que foi feita contra mim. Tá? Por quê? Ou será que eu não devo ignorar nada e devo confrontar tudo? Acho que é sábio você, às vezes, ignorar. Porque você vai estar irada, muitas vezes, com o que você ouviu, e aí a sua palavra vai ser dura e vai gerar uma briga, um conflito desnecessário. Isso. E muitas vezes você apaga a situação com o teu silêncio. Pois não. Nós estamos vivendo uma cultura de conflito. Isso. A cultura, ela cria. Você tem que ter luta de classes. Você tem que ter briga para você conseguir um objetivo X. Então, nós temos que nos voltar para a palavra que ensina isso aí. Perdoar. Ao invés de estimular o conflito. Tá? Então, por isso que ignorar determinadas ofensas é também uma forma de perdão. E também uma forma de mostrar amor, o amor de Deus, de refletir o amor de Deus. Sim. Sim. Concordo. Tempo também exatamente assim. Reconciliação. Quando não se pode ignorar, existem situações que não dá para ignorar simplesmente. A solução deve ser buscada através da confissão, do perdão e da confrontação amorosa. Lembra? Confrontação cheia de amor.
Não uma confrontação irada, não uma confrontação justiceira, mas uma confrontação amorosa, buscando a reconciliação. Negociação ou acordo. Quando houver necessidade de reparar ou cobrir danos materiais, nem sempre a questão pode ser resolvida entre o ofensor e o ofendido. Aí, quando for esse caso, a participação de alguém que possa ajudar é indispensável nesses casos. Vejamos aí mais algumas reações. 4. Mediação. Recorrer à mediação de um cristão ou da igreja para solucionar conflitos, além de ser uma medida sábia, é principalmente uma recomendação bíblica. Um pouco daquilo que a gente já falou. Arbitragem. Quando for difícil ou impossível chegar a um acordo voluntário, é importante indicar alguém para arbitrar aquela situação, que é o texto lá de 1 Coríntios 6, de 1 a 8, que nós já lemos. Disciplina, responsabilidade. Quando o cristão se recusa a ser reconciliado e nega fazer o que é correto, os passos da disciplina para a restauração devem ser dados. Não tem para onde correr, é essa a realidade que precisa ser estabelecida. Tá? Para a gente encerrar, eu queria novamente trazer essa figura. Nós já vimos em outros momentos de aconselhamento também essa figura, que é bastante emblemática. Se a gente pensar que o sol ali, o sol gera calor, gera luminosidade, e em algumas situações também pode ser comparada com um determinado conflito ao qual eu estou vivenciando. Porque vai naturalmente manifestar uma colheita mediante aquele calor intenso ao qual eu estou submetido, que é a prova, que é o conflito, que é a dificuldade ao qual eu estou passando. Tá? Ao passo, então, que se eu estou enraizado na verdade da palavra de Deus, através da fé, do arrependimento, de uma busca clara do Senhor, tá? Mediante o conflito, eu vou produzir um fruto bom. Tá? Ou seja, eu vou aproveitar o conflito como uma oportunidade para manifestar a verdade do Evangelho, para a glória de Deus, para a edificação de ambas as partes. Ao passo que se eu estou imbuído na minha própria verdade, no meu próprio conceito, no meu próprio, na minha própria carne, o que vai acontecer? Os espinhos vão se estabelecer ali. As injustiças vão se tornar mais claras ali. Tá? E eu vou então ter uma colheita má daquela situação. Então, qual é o desafio para mim e para você? É buscar as raízes na pessoa do Senhor, na cruz de Cristo, na verdade da palavra, no poder do Espírito Santo. Então nós demos uma volta do início da nossa aula e voltamos para o mesmo ponto. Ou seja, você e eu precisamos buscar na palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, para poder então manifestar em meio ao conflito um fruto que seja agradável aos olhos de Deus, que seja o bom perfume de Cristo exalado ali em meio àquele conflito, para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor e para o testemunho ser preservado. Quando nós então damos uma compreensão maior do conflito e entendemos que a minha reação a esse conflito
pode glorificar a Deus ou pode destruir o meu testemunho diante das pessoas, isso então se torna ainda mais importante, ainda mais necessário eu me equipar para saber exatamente como reagir em determinadas situações. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque na Tua palavra encontramos as ferramentas necessárias para lidarmos, ó Deus, com conflitos na nossa própria vida, mas ao mesmo tempo para nos capacitar, nos habilitar a sermos capazes de ajudar pessoas em conflito. Que nessa manhã, os desafios propostos aqui, ó Deus, possam nos ajudar a sermos compromissados com o Senhor, compromissados com a Sua palavra, compromissados em buscar na Tua palavra as ferramentas necessárias e nos submetermos à ação e o poder transformador do Teu Espírito para transformar situações de conflito em situações de harmonia, de paz, de reconciliação, de glória para o Senhor. Que a Tua palavra nos ensine, nos eduque, que o Teu Espírito nos ajude a caminhar na estrada da reconciliação a cada instante, a cada momento das nossas vidas. Que a Tua graça ajude os meus irmãos aqui presentes. Que cada um, ó Deus, de nós possa sair daqui nessa manhã disposto e disponível nas Tuas mãos para não apenas lidar com conflitos pessoais, mas ao mesmo tempo ajudar em conflitos alheios a nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.